Olá, muito bom dia. Começa agora o primeiro programa de 2016 do Alagoas Empreendedor. Muito obrigado pela companhia. Tenha um ano excelente, repleto de bons negócios, que realmente 2016 seja um ano maravilhoso para todos nós. Depois do ano de 2000 e crise, vem aí 2016. Tomara que este ano seja, enfim, um bom ano para a economia brasileira e, em especial, para os empreendedores alagoanos. Hoje comigo aqui está a professora Ana Célia Prado, ela que é professora da Estácio, consultora e economista. Professora Ana, muito bom dia, obrigado pela presença. Realmente começamos aí 2016 com um cenário que tende ao pessimismo, né? Eu estava pegando aqui, antes do programa começar, professora, o indicador de confiança do micro e pequeno empresário, que é calculado pelo Serviço de Proteção ao Crédito, e esse indicador revela que 40% dos empresários se dizem pessimistas em relação à expectativa da economia brasileira para o primeiro semestre deste ano. Então, começo lhe perguntando, estamos mais para o lado otimista ou estamos aí na barca desses empresários entrevistados? Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos. O que a gente pode dizer é o seguinte, o cenário econômico está em crise, não só é o Brasil, né? A gente está vendo aí a queda da Bolsa, né, da China, a China reduziu bastante também, né, a sua produção. O que a gente pode dizer é que num cenário de crise você tem duas opções, ou você fica se lamentando e arrumando culpado, ou fica esperando um milagre que venha da área governamental, que a gente sabe que esses pacotes, por melhores que sejam, não são milagrosos, ou então você sai à luta e se reinventa. Então, eu acho que está na hora agora do empresário se reinventar, começar a estudar o mercado, se planejar melhor para, sim, o cenário, né? A gente não pode dizer que vai ser um cenário maravilhoso 2016 a gente vai ter uma situação um pouco melhor do que 2015, mas não vai ser um cenário bastante favorável na área econômica, porque a gente teve redução de investimentos e a gente está tendo também redução na produção, a inflação vai continuar subindo, os juros vão continuar altos, mas o que é que a gente vai fazer? A gente vai se reinventar, né? A gente vai olhar o mercado, vai encontrar as oportunidades que o mercado tem. Nós terminamos 2015 praticamente no mês de outubro, salvo engano, professora, com o decreto, né, da presidente Dilma Rousseff, que prevê contratações federais de até 80 mil sejam exclusivas de micro e pequenas empresas. Esse é mais um empurrão interessante dentro disso que a senhora coloca agora para nós, né? Muito interessante. E uma coisa que eu posso destacar é que o pequeno empresário, ele tem uma flexibilidade muito grande, diferente de uma grande empresa. Você imagine você reinventar um novo produto ou você adaptar um novo produto para uma grande empresa. Então, o pequeno empresário, ele pode se ajustar melhor ao mercado. Então, a gente poderia colocar um cenário, 5 dicas essenciais, que são: primeira, reduzir custos, sempre. Então, olhar na sua empresa o que é que você pode reduzir. Outra dica seria eliminar estoques. Por quê? Porque em alta inflacionária é caro manter estoque, então você tenta trabalhar com estoque menor. Outra dica é você olhar os produtos que têm mais saída e eliminar aqueles que saem pouco, então trabalhar com quem tem rotatividade maior. Se você tiver alguma dívida, renegociar essa dívida com juros menor, né? Os bancos estão aí abertos, né? Os fornecedores também. E outra é planejamento, né? A gente vive no Brasil, eu sempre falo isso em entrevista, o brasileiro não tem o hábito de planejar, mas agora a gente vai ter que ter esse hábito, planejar. Não só a parte financeira, mas também a parte operacional. Por quê? Porque quando você planeja, você reduz os riscos e reduz as perdas. Então, você consegue também reduzir o seu custo. Então, sempre planejar, traçar metas, estar acompanhando, controlando sua produção, controlando o seu financeiro. Você tem que ter o controle total do operacional. Então, isso é muito importante. O planejamento agora seria essencial para a sobrevivência das empresas. Quer dizer, tem que planejar para poder atravessar essa maré. Sim, porque
existe a máxima da administração, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Então, a época de crise é justamente para você se reinventar, encontrar oportunidades no mercado. E como eu te falei, a pequena empresa é bastante flexível, então ela tem como se ajustar de maneira mais rápida da resposta que o mercado está querendo. Professora, a gente também tem acompanhado, isso aconteceu muito, né? Principalmente no segundo semestre do ano passado, a queda no consumo das famílias, né? Um comportamento natural diante daquilo que a gente enxerga na economia. O pequeno empresário tem como tentar atrair essas famílias mesmo com esse cenário de queda no consumo? Tem sim, né? O que a gente viu em 2015 foi queda na produção e queda também na renda das famílias, né? Então, as pessoas estão empobrecendo, porque com a inflação o seu poder de compra diminui. Então, o pequeno empresário, ele tem que tentar optar por produtos mais acessíveis para atender essa família, né? Não produtos de baixa qualidade. Você pode ter uma qualidade, mas você pode também ter um preço mais acessível. Hoje eu estava vendo o Bom Dia Brasil e uma das coisas que está se cogitando muito é o seguinte: como o dólar está muito em alta, os empresários estão optando em usar componentes nacionais para baratear o preço dos produtos, né? Então, você está tendo novas oportunidades de empresas que vão fornecer esse material também. Então, até as pessoas, né? Temos a oportunidade aí dos vinhos, né? Quem gosta de vinho. Então, nós temos uma produção muito boa nacional. Então, se o vinho importado está muito caro, vamos optar por um de boa qualidade que seja produzido no Brasil, que tenha um preço mais competitivo. Então, essa é a hora de você tentar ajustar os produtos também ao poder aquisitivo da população. Dançar conforme a música, exatamente, né, professora? É basicamente isso, né? No popular, né, gente? É dançar conforme a música. Agora, professora, a crise política que ainda a gente está aí nessa questão em relação ao impeachment, né, que deve ser apreciado aí nos próximos dias. A senhora acha que isso ainda vai ter um efeito nocivo? Porque misturou muito, né? Crise política com economia e vice-versa. Isso que você falou é uma realidade, né? A instabilidade política, ela faz com que você tente se precaver, né? Então, diz assim: eu não vou investir porque eu não sei qual é o cenário que vai se sustentar. Então, fica como se fosse, as pessoas têm descredibilidade na economia brasileira. Não só os brasileiros, mas também os estrangeiros. Aquele país ali tem muita corrupção, o governo não tem poder de força, você não nota que o governo está querendo fazer com que a coisa engrene. Então, essa instabilidade gera um pessimismo por parte dos investidores, né? Então, eu acho que o governo, com esse ano, ele vai ter que arrumar a casa. Eu acredito que essa estabilidade política refletiu muito na economia em 2015, justamente por essa descredibilidade, né, do poder central. E eu acho que agora é hora realmente do governo arrumar a casa, tentar fazer os ajustes fiscais, as reformas que tanto precisa, né? A reforma tributária, a reforma previdenciária, arrumar a casa para que o empresário volte a ter credibilidade e continuar investindo. Porque no momento de instabilidade, você está com o seu dinheirinho, você diz: opa, não vou investir, vou ficar com o dinheirinho aqui no lugar seguro. Então, realmente, essa instabilidade política reflete sim na economia. A gente espera que esses reflexos sejam, né, atenuados o quanto antes, porque realmente a gente precisa ver aí a roda da economia girar outra vez. Professor, o Brasil tem 10 milhões de microempreendedores individuais, é um número muito expressivo e que mostra o tamanho desse setor e o potencial. No caso de Alagoas, um estado menor que tem aí também números bem expressivos, e eu digo sempre aqui no programa que Alagoas tem sangue empreendedor. O estado pode se beneficiar de alguma forma dessa crise, no seu entender, professora? Pode sim. Uma coisa interessante é o brasileiro, né? O brasileiro, ele por si só, ele já é um empreendedor nato. Ele é aquele que ele está precisando de dinheiro, ele pega uma sacolinha, vai vender água no sinal, vai vender sanduíche na praia, ele não fica quieto, né? Eu tinha um professor meu do mestrado, que ele é português, e ele dizia o seguinte: é inacreditável. Ele veio para o Brasil, né, para um congresso, e disse: é inacreditável como vocês são empreendedores, porque lá
na Europa, a gente está desempregado, a gente não vai, a gente vai atrás do governo. Eu não tenho esse espírito de pegar um saquinho de bala, entrar no ônibus para vender. Ele achou isso incrível, né? Ele disse, nossa, como vocês se viram, né? Eu digo justamente por isso, como a gente não tem aquele apoio da área social que o europeu tem, então o que é que o brasileiro faz? Ele corre atrás. Então, isso é muito bom, até porque ele vai mesmo. Se o negócio não está bom em casa, ele vai fazer usa a sua criatividade, vai fazer alguma coisa que ele sabe fazer para ganhar o dinheiro. É muito interessante isso que nós vimos, o comportamento dos gregos, né, quando a crise estourou lá. Agora, a gente teve um pouco mais atrás a questão em Portugal também, que todo mundo procurando o governo para tentar receber... Para resolver a questão deles. A questão deles, né? E no Brasil agora não tem essa. É como a professora está dizendo, a gente tem que se mexer, encontrar alternativas e quem sabe, né? Dar até um exemplo para o mundo, né, professora? Pro mundo. Monta um carrinho de cachorro-quente, faz um artesanato. Eu acho que o brasileiro, ele se vira muito bem para isso. Ele tem esse espírito dele mesmo, de correr atrás. É muito interessante. Olha, gente, eu queria anunciar agora para vocês a chegada de mais um parceiro aqui ao programa Alagoas Empreendedor. A Med Rádios, do médico empreendedor Rui Costa, passa a participar aí semanalmente aqui no programa Alagoas Empreendedor. Então, neste momento, eu queria mandar um grande abraço ao Dr. Rui Costa, que é um médico, mas também é um empreendedor, um homem que sempre acreditou em Alagoas, que investe em Alagoas. Então, eu mando um grande abraço para ele e para toda a equipe. Empreender saúde e bem-estar. Esse é o foco da Med Rádios. A clínica, fundada há quase 20 anos, sempre oferece aos alagoanos o que há de mais inovador na área médica. Agora, a Med Rádios lança o Centro de Tratamento de Câncer, um complexo médico-hospitalar entre os mais modernos e bem equipados do Brasil. Em 2011, o câncer atingiu mais de 500 mil brasileiros. Em Alagoas, esse número chega a mais de 8 mil casos por ano. Mas as chances de sucesso de tratamento e cura são de 80% quando diagnosticado precocemente. A Med Rádios quer ajudar a transformar esse número em realidade. Por isso, acaba de lançar o Centro de Tratamento de Câncer Med Rádios. Moderno, com profissionais especializados e o carinho e respeito que a gente carrega no peito. Centro de Tratamento de Câncer Med Rádios. Porque a vida deve continuar. Responsável técnico, Dr. Rui Costa, CRM. Mais uma vez aí eu agradeço a toda a equipe da Med Rádios, num dia especial a chegada de mais um parceiro aqui ao Alagoas Empreendedor. Professora Ana, hoje nós vamos contar aqui a história do Careca, o Sanduba do Careca, né? E ele entra justamente nesse perfil que nós conversamos até agora, porque ele começou investindo sem planejamento, a senhora vai acompanhar a reportagem, e depois percebeu, como ele brinca, que apurado não é lucro e muitas outras coisas. E a mulher dele, a Isabela, realmente faz toda a diferença. Então vamos acompanhar agora a história do Careca. Convido a professora Ana Célia e você em casa a acompanhar essa história que é muito interessante e repleta de bom humor. Acompanhe a história do Sanduba do Careca. O Sanduba do Careca é bom até... Sanduba do Careca é bom até com areia. Há 12 anos, Carlos da Silva Nogueira transformou a arte de produzir sandubas em profissão. Ele começou a fazer lanches, sua eterna paixão gastronômica, para acalmar a mulher, Isabela, que não queria mais vê-lo sem estudar e sem emprego fixo. E ela ficava me cobrando, Careca, vá fazer alguma coisa da vida, né? Então, como eu gostava de lanche, nós vamos abrir uma lanchonete. Abri, mas não abri... hoje eu tenho metas, né? Mas acho que naquela época, 12 anos atrás, eu tinha 22 anos, né? Adolescente ainda, né? E eu não tinha essa esperança de estar onde eu estou hoje, né? Então, a gente abriu uma lanchonete e com um ano a gente veio abrir uma filial, né? Como eu falei, muita gente aí
que abre uma empresa, né, já se empolga com o movimento, vem abrir uma filial. O meu erro foi em ter aberto essa filial na época. Como eu não tinha estudo, né, como eu não trabalhei nunca em parte financeira, então eu não sabia, né, lidar ali com o financeiro da lanchonete. Isabela estudava, fazia biomedicina, então também não tinha nada a ver com o nosso negócio. Então, para mim, na época, o estudo seria o quê? Administração. Então, se eu fosse formado em administração, eu não teria tido esses erros todos que a gente teve nesses 6 anos, que a gente começou a estourar a lanchonete de 6 anos para cá. Eu tenho 12 anos, mas a lanchonete começou a se pagar de 6 anos para cá. No início, ele, a esposa e um funcionário produziam cerca de 30 sanduíches por dia. Tempos difíceis, tempos de muito aprendizado. Esses erros, que nós passamos da Isabela, a gente foi um aprendizado. Eu achei até bom, a gente ter passado essa situação que a gente passou. E quando a gente começou a sair do sufoco, então aí eu comecei a ver que o dinheiro que eu faturava, o bruto, a metade não era lucro, que eu pensava isso no começo, eu faturava X, eu pensava que a metade daquele dinheiro era lucro, não existia isso, então eu passei várias situações, como eu disse, difícil, mas aprendi a ver que o apurado não é lucro, e ver também que quando a gente abriu a lanchonete em outro bairro, a gente não fez o estudo daquele bairro, e abrimos pensando que porque naquele bairro tinha gente que tinha dinheiro, o povo ia ser meu consumidor, e não foi. Isso não foi. Então a gente começou a ver o quê? Quando a gente veio para esse novo prédio, há 6 anos atrás, que Isabela sempre queria sair do antigo prédio que a gente tinha ali na Amélia Rosa para vir para esse novo. E eu nunca queria vir. E Isabela sempre... Não, careca, vamos, que Isabela, graças a Deus, por trás de todo homem, tem uma grande mulher que o povo fala, Então, se não fosse Isabela, hoje eu não estaria onde estou, porque eu sempre queria desistir. Eu entrava no Palato umas 30 vezes por noite, porque eu não tinha dinheiro para trabalhar a noite toda com mercadoria. Chegava o cliente, comprava um lanche. Quando o cliente pagava o lanche que ele sentava, eu pegava o dinheiro do lanche dele, ia para o Palato, ia comprar ovo, refrigerante, que eu não tinha dinheiro para funcionar a noite toda. Então, isso, a gente passou de 2 a 3 anos essa situação. Então, quando foi que a gente veio ver que agora a gente vai ser reconhecido pelo público e vai ter um movimento bom e vamos se pagar e vamos trabalhar com mais alegria. Foi quando a gente veio para esse novo ponto e quando a gente começou a trabalhar com produto de qualidade. Na outra eu não tinha. Então, o diferencial também hoje está na qualidade do produto da sua empresa. O apelido Careca vem da infância e recentemente foi incorporado ao nome do empreendedor. Olha aí a carteira de habilitação dele. Careca não economiza esforços para chamar a atenção dos clientes. Faz 3 anos que ele grava vídeos engraçados para promover o seu sanduíche, sempre brincando com a maionese top, como ele faz questão de dizer. Esse ingrediente inusitado de marketing dá ótimos resultados. Careca tem milhares de seguidores nas redes sociais. Só no Instagram são 50 mil fãs. Gente apaixonada pelo sabor e pelo senso de humor do empreendedor alagoano. O sanduba do Careca é bom até no jalapão. Au! Au! Com sucesso, Careca já conseguiu expandir seus planos. Ele já tem 2 lanchonetes e vende diariamente 800 sanduíches. O que não falta ao empreendedor são disposição, boas ideias e planos para crescer ainda mais. Quando a gente começou a crescer, a ser reconhecido aqui no bairro e outros bairros, eu fiz um vídeo brincando, E esse vídeo eu dizia que o Careca é bom em todo momento, Botava um sanduíche e brincava ali. E esse vídeo teve 2.000 acessos.
né? Meu Instagram também deu um pulo para 2.000 pessoas na época, né? Hoje a gente tem 52 mil seguidores no Instagram. E quando eu fiz esse vídeo, graças a Deus teve essa audiência toda, né? E daí eu comecei a brincar com a marca e a brincar com os vídeos. Então, graças a Deus, hoje a gente chegou num ponto também, que esse ponto eu não quero parar, né? Não para por aqui, né? Que todo empresário aí, eu deixo essa dica, você não pode parar de investir na sua empresa. Se você parar de investir, a sua empresa, ela pode não cair o movimento, mas ela estabiliza. Então, você, para ganhar mais dinheiro, você tem que sempre estar investindo. Tem muita gente que tem pena de investir. Não, vou gastar um dinheiro ali, não vou não. Nós agora alugamos um espaço, uma sala lá no Santo Eduardo, que é vizinho ao lanchonete de Santo Eduardo, que estava desocupada essa sala. Eu tenho o meu movimento no Santo Eduardo todo mês certinho. E Isabela disse, careca, olha, essa sala aí está desocupada, vamos alugar e montar um espaço kids. Então eu tenho uma mensalidade a mais do aluguel dessa sala. Nós gastamos com ar-condicionado, cama elástica, com brinquedos para as crianças. Não cobro nada por isso do meu cliente, mas eu tenho um diferencial, o que é? O espaço kids, que eu não tinha no Santo Eduardo, tenho aqui. Então isso faz com que a empresa só venha a crescer. Então você tem que estar sempre inovando em maquinário, né, e sempre valorizar o funcionário, né, que a gente hoje valoriza muito na nossa empresa. O sanduba do careca é gostoso até em Parnaíba do Piauí. Let's go. Sanduba. Do careca. É bom. Até pros gringos. A dupla do careca é bom até de terno. Tá lapada na... O sanduba do careca é bom até de terno, realmente, gente. Olha, que coisa bacana que é contar a história do careca, porque, professora, pouca gente sabe. Primeiro, ele não é careca. Ele raspa a cabeça. E segundo, esses vídeos aí já custaram a ele uma fratura exposta. Porque teve um vídeo que ele saltou de paraquedas. Quando ele foi pousar, ele não era tão bom assim, quebrou a perna. Aí ele falou, olha, agora eu vou dar uma maneirada, mas não vou parar de fazer. Tanto é que os vídeos mais recentes que ele faz têm um auxílio agora de uma produtora, a coisa se profissionalizou. O que eu achei interessante, professor, é que houve um efeito multiplicador, né? Ele conseguiu envolver os clientes e fidelizá-los, né? Do que a senhora achou dessa história aí? Eu achei duas coisas interessantes, né? Primeiro, a comunicação dele com o cliente, que é uma coisa muito importante. Ele encontrou um nicho de mercado dele, que é trabalhar com o pessoal mais jovem, com o pessoal que está mais aceito a esse tipo de brincadeira, né? Isso é muito bom, porque você, quando se aproxima do seu cliente, você fideliza o seu cliente, então você passa a ter uma intimidade maior. E uma coisa que ele me falou que chamou a atenção foi que ele falou que ele bateu muito a cabeça por não ter capacitação. Então, por ele não ter formação em administração, não ter tido, assim, o acesso, né, a algum programa de capacitação para o pequeno empresário, isso dificultou muito, e a trajetória dele até chegar no sucesso foi mais lenta. Então, eu acho que fica aí uma dica para o empreendedor. A gente sempre acha que sabe tudo e a gente tem que parar para pensar que cada um, né, no seu lugar. Então, eu posso ser um excelente médico e não ser um bom gestor da minha clínica. Então, por que não pedir apoio e auxílio a quem é bom nessa área? Então, procurar cursos de captação, Sebrae e outros órgãos, né? A faculdade mesmo, se você tiver a oportunidade de fazer um curso de administração, participar de palestras, estar sempre lendo, sempre vendo o que as pessoas estão fazendo diferente. Isso faz um diferencial enorme, né? Podia ser que essa trajetória dele, que foi tão longa, podia ser mais curta, né? Ou
menos sofrida se ele tivesse tido o apoio de um profissional, né, que pudesse orientá-lo. Então, isso eu achei assim, ele realmente aceitou essa deficiência, então fica essa dica aí para os novos que estão aí no mercado, para sim procurar ajuda, sim. A gente sempre tem algo novo a aprender. E esse relacionamento dele com o cliente, esse bom humor dele é muito interessante, realmente faz a diferença. Faz a diferença. Então, gente, nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta eu vou continuar conversando aqui com a professora Ana Célia, professora da Estácio, economista, consultora, que está dando aqui essa aula para a gente no primeiro programa de 2016. E na volta eu quero falar com ela sobre a persistência do Careca, o apoio que ele teve da esposa, que em todo momento ele fala o nome da Isabela, e também ele falou uma coisa ali que me chamou a atenção, a qualidade do produto que ele oferece. Tudo isso na volta do intervalo. Não saia daí, até já. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Em 2011, o câncer atingiu mais de 500 mil brasileiros. Em Alagoas, esse número chega a mais de 8 mil casos por ano. Mas as chances de sucesso de tratamento e cura são de 80% quando diagnosticado precocemente. A MedRádios quer ajudar a transformar esse número em realidade. Por isso, acaba de lançar o Centro de Tratamento de Câncer MedRádios. Moderno, com profissionais especializados e o carinho e respeito que a gente carrega no peito. Centro de Tratamento de Câncer MedRádios. Porque a vida deve continuar. Responsável técnico Dr. Rui Costa, CRM 2005. Um mar azul turquesa de Ipioca ao Sobral. Uma lagoa que traz sustento para sua gente. Tapioca quentinha, de 1000 sabores. Aliás, sabores aqui não faltam. É sururu, quebra-queixo e água de coco geladinha. Tem tanta coisa bonita de se ver. A Catedral, as casas antigas de Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com Guerreiro e Bumba Meu Boi. Gente de Cruz das Almas, Bebedouro, Fernão Velho, gente de todos os bairros, gente de Maceió. A cidade completa 200 anos, cheia de histórias para contar. E tudo que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos ainda mais dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino.
Descobri que eu posso ser quem eu quiser. Um super-herói e um astronauta. Posso conhecer a Lua e o fundo do mar no mesmo dia. E às vezes, o que dá medo nem sempre é tão assustador assim. E que nada é mais importante do que ter amigos e família. E sei que amanhã é mais um dia cheio de novas descobertas. Mais de 3 milhões de crianças no Brasil não têm direito à infância. Toda criança merece ser criança. Mar azul turquesa de Ipioca ao Sobral. Tapioca quentinha, sururu e quebra-queixo. A Catedral, Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com Guerreiro e Bumba Meu Boi. Tudo o que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo essa cidade apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. E estamos de volta para o último bloco do programa Alagoas Empreendedor. Mais uma vez agradecendo a sua companhia e reforçando, né? Continue com a gente, mande sua crítica, faça a sua sugestão. Hoje comigo está aqui a professora Ana Célia Prado, ela que é professora da Estácio, economista, consultora e tem uma experiência muito interessante nessa área de empreendedorismo e está aqui hoje com a gente nesse dia em que nós contamos a história do Sanduba do Careca. Professora, ele falou muito ali em qualidade, né? Passou a investir em qualidade e citou diversas vezes o apoio da esposa. O apoio, seja ele da esposa ou até mesmo de uma entidade, é extremamente necessário para o sucesso do negócio, né? Sim, é uma coisa que ele falou na qualidade, né? Como você citou, muito interessante. Você pode ter um produto com preço acessível, você jamais pode esquecer a qualidade, até porque ele trabalha com alimentos, então tem que ter qualidade realmente, né, para que as pessoas se sintam confortáveis, né, em utilizar e em comer, né? E o apoio da esposa, né, é muito interessante pela persistência, porque a maioria dos empreendedores, o primeiro obstáculo, aí a pessoa desiste, né? Então, a persistência é muito interessante. Você só consegue vencer na vida depois de muita persistência, né? De muito aprendizado, né? Então, isso foi muito interessante. Agora, uma coisa que ele falou foi o apoio da esposa, poderia ter sido o apoio dessas entidades que apoiam o pequeno empreendedor, como o caso do Sebrae, Desenvolve, que eu já falei para você, que é interessante porque eles vão dar todo o apoio técnico necessário para que você consiga mais rápido atingir, né, o seu sucesso. Então, isso é muito importante. Persistência sempre, né? Não é uma pedrinha que aparece no seu caminho que você vai desistir, né? A vida é o inteiro caminhar e vão aparecer novos desafios para ele. Hoje ele está numa situação confortável, mas uma coisa que ele falou é o seguinte: eu tenho que continuar investindo, porque senão eu vou parar. Então, daqui a pouco vai vir um concorrente que vai usar a mesma estratégia dele, então ele já vai ter que fazer um tipo de sanduíche diferente, ele vai ter que investir num design diferente para estar sempre se reinventando e continuar mantendo, né, os seus clientes satisfeitos. Eu achei também, professora, muito interessante, queria dividir isso com a senhora, a questão da identidade da marca, né? Ele não abre mão e quem come lá e conhece a história dele sabe, ele diz que se alguém encontrá-lo sem a marca Careca, come de graça. Come de graça. Mas ele, obviamente, nunca está sem a marca. Isso também é importante para fazer a lembrança constante ali no cliente, né? Muito interessante, né? Ele usa o marketing pessoal dele, né? Como ele sendo o Careca. Então, isso é muito importante, porque ele vai divulgar a marca dele, né? Ele divulga nas redes sociais, até uma divulgação barata, né? E que atinge realmente o público.
Então isso é muito interessante. E esses vídeos, sempre fazendo vídeos cada vez diferentes, faz com que as pessoas... Ei, será que tem vídeo novo do Careca? Vamos olhar, vamos perceber. Então isso é interessante. E na estrutura que ele tem na lanchonete, ele já tem o espaço Kids, como ele falou ali, está investindo, porque qual é o pensamento dele? Hoje o jovem que vai lá, daqui a um tempo, vai consumir um sanduíche a cada 15 dias, uma semana, mas a criança não, então tem que pegar já, conquistar essa criança. E é o que nós falávamos, esse investimento dele é muito interessante e é constante, né? Constante. Ele percebeu, professor, até ele me dizia isso, porque ele no início da história do Careca, ele falou, opa, já tenho condições de abrir uma filial. Vou para o lugar onde as pessoas têm dinheiro. E isso não deu certo. Por que será, professor? A estratégia é errada, né? Não é porque você tem dinheiro que eu vou ter o hábito de comer aquele produto. Então, o planejamento aí faltou, porque as pessoas que têm um poder de renda maior não têm o hábito de comer sanduíche, querem comer alguma coisa mais sofisticada, né? Mais gourmet, diferente. Então, houve um erro aí de estratégia da localização, e a localização é muito importante. Então, ele está numa localização muito interessante, uma localização que concentra, além de renda, muitos jovens, que saem de festas, de baladas e que gostam desse tipo de alimento. Então, realmente, a localização é um ponto estratégico para ele. Professor, nós estamos chegando aí na reta final do nosso programa, mas antes de encerrar, eu queria que a senhora fechasse aqui para a gente dicas para quem quer empreender em 2016, apesar de toda a turbulência, desse pessimismo que infelizmente ainda está presente. O que a senhora diria para essa pessoa que quer empreender neste ano que está só começando? Bom, o primeiro ponto é planejamento. Então, o planejamento é essencial para tudo que você for fazer na sua vida e para empreender mais ainda. O que é o planejamento? É você pesquisar o mercado, você pesquisar o produto, então você fazer todo um plano de negócios antes de realmente implantar o seu negócio, porque aí você vai reduzir os riscos e você já vai mudar. De repente, no planejamento, você descobre que aquilo que você quer fazer, as pessoas não querem, então você ouve as pessoas para saber o que elas querem. Então, realmente, um plano de negócio é essencial para o sucesso. E procurar também as pessoas certas que podem lhe ajudar, que podem lhe dar dicas e que podem fazer com que esse plano de negócio realmente tenha sucesso. A assessoria é fundamental. Fundamental. Ouvir a experiência do outro, Muito, é fundamental. Para você não precisar estar errando e aprender com seus próprios erros, você já vai no lugar certo. Economiza tempo, que foi o caso dele, né? Ele levou 6 anos para encontrar o caminho. Para descobrir, que estava no caminho errado. Então, é isso aí. É isso aí. Professora, eu queria agradecer imensamente a sua presença, desejar um ano maravilhoso para a senhora, para os seus alunos, para os seus clientes, que tem trabalho pela frente. Muito obrigado pela presença. Tá bom, eu também agradeço. Muito bom. Gente, nós vamos encerrando o Alagoas Empreendedor, desejando a você mais uma vez um ano maravilhoso, cheio de bons negócios, de otimismo, porque 2000 e crise já passou, agora é 2016. Na sequência vem aí o Wilson Júnior com a Vez do Povo, meu grande amigo Wilson Júnior vem aí e a gente volta a se encontrar daqui a pouquinho, às 1h30 da tarde, dentro do Verdade e Informação. E na terça-feira que vem, 15 para as 10 da manhã, tem Alagoas Empreendedor inédito para você. Uma excelente semana e a gente volta a se encontrar na terça-feira que vem. Tudo de bom, tchau, tchau.